Vamos continuar agora o nosso noticiário porque tem um fenômeno e tanto acontecendo hoje. A Terra, no dia de hoje, registra o dia mais curto do ano, vocês sabiam? E isso acontece porque a rotação do planeta será um pouco mais rápida do que o normal, fazendo com que o dia dure menos do que as habituais 24 horas. E olha que imagem bonita aqui do lado. A gente vai conversar ao vivo com o Rony Oliveira, que tem mais detalhes sobre este fenômeno. Rony, boa noite a você. Explica pra gente, afinal de contas, o que exatamente acontece que explica o fato de hoje. Boa noite, Rony. Oi, Bia, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só, Bia, esse fenômeno de hoje chama a atenção, inclusive, dos cientistas. Pois é, o recorde tinha acontecido ano passado, no dia 5 de julho. Teria sido já o dia mais curto registrado na história. E agora esse recorde é quebrado com o dia de hoje. Quem vai explicar para a gente o porquê que isso acontece e vai tirar essa curiosidade da gente, porque eu acredito que muita gente acompanhou pelas redes sociais hoje o dia todo, as páginas publicando sobre esse fenômeno que está acontecendo. A gente vai entender agora o porquê que isso acontece. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Conversa Franca. A gente quer entender, a princípio, por que esse fenômeno acontece, o que é que isso significa. Boa noite. Boa noite. Então, primeiro, para explicar o que significa um dia mais rápido, a gente está falando do movimento de rotação da Terra, né? Que geralmente dura 24 horas. E quando a gente fala em dia mais curto, né, não é para se assustar também, é na questão de milissegundos, que dificilmente uma pessoa vai perceber. Porém, ele tem um impacto, sobretudo, na ciência, na área de tecnologia, né? Na questão da internet, de navegação por GPS, né? Devido a que os satélites eles podem ficar um pouco desconfigurados por conta desse milissegundo. Só para ter uma ideia do que é um milissegundo, um piscar de olhos ele demora cerca de 300 milissegundos. Então é algo que dificilmente a gente vai perceber, né? Mas como eu falei, na empresa de tecnologia, sobretudo, que fornecem serviço de navegação por GPS, vão sentir esse impacto, né? E tem que ser feita essa correção para não ter problemas futuros. Bom, ano passado tinha sido registrado esse recorde, né, que está sendo quebrado agora. Isso é um fenômeno que pode acontecer anualmente, por exemplo? Sim, desde que começaram a ser feitas essas medidas precisas por volta de 2020, né, vem acontecendo de a Terra estar acelerando um pouco, tá? Como eu falei, né, ainda não tem um motivo assim preciso pela ciência, mas pode ocorrer por vários fenômenos. Por exemplo, por conta do núcleo da Terra, né, alguma alteração, inclusive derretimento de calotas polares, né, que vai ter um deslocamento de massa por conta da posição da Lua. Então, são diversos fatores que podem influenciar na rotação, mais uma vez, né, na rotação da Terra. Mas, assim, mais uma vez, nada que se preocupar no dia a dia, né, apenas é um fato, né, assim, para lembrar um fato, uma curiosidade científica, né, que tem implicações apenas na tecnologia. Bom, então existe também uma parcela aí de questões ambientais, como você falou, né, dos polares, do derretimento, é isso? Isso, porque aí vai ter um deslocamento de massa aqui na Terra, né? O que pode alterar. A Terra é como se fosse um peão que fica rodando, né? E se eu tiver aqui uma parte de massa dos polos que está se deslocando, né? Isso daí pode ter uma influência. Inclusive também, por exemplo, vulcões, né? Terremotos, pode causar essa distorção no movimento de rotação da Terra. Só para a gente finalizar, a gente sabe exatamente quanto que perdeu do dia de hoje para se tornar um dia mais curto? Então, o último recorde, né, foi cerca de 1,42 milissegundos e hoje foi 1,36 milissegundos aproximadamente, né? Então, estamos falando aí da ordem de 0,06 milissegundos, né? Algo muito rápido, né, mas se a gente for pensar numa escala planetária, né, digamos, em 100 anos vai ter um efeito grande, né, na área de tecnologias. Professor, muito obrigado por receber a gente. Então, Bia, fica aí a notícia para ninguém se assustar. Todo mundo viu essa notícia durante o dia de hoje, mas é apenas um tempo muito curto que a gente nem consegue perceber, mas que para os cientistas faz toda a diferença e com certeza é uma data que vai entrar para a história. A gente conversou agora com o professor Eduardo Montenegro, que é professor inclusive da Universidade Federal do Piauí, trazendo mais detalhes sobre esse fenômeno que acontece no dia de hoje. Bia.
Obrigada pelas informações, Rony. Agradeço também a participação do professor, que sempre esclarece algumas coisas. Rony, você piscou, pronto, já passou o tempo. Você viu que foi uma fração de milésimos de segundo, o que corresponde a uma piscada de olhos. Mas uma curiosidade importante, algo relacionado à ciência, que você viu traz um impacto, sobretudo, para a tecnologia, o que também não é pouca coisa, né?